Leitura da evocação do Dr. Demer, que se encontra no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Dr. Demer, morto em Albi, Tarn. Albi é uma pequena cidade da França, cortado pelo rio Tarn, fica no sul da França, onde nasceu também o pintor Toulouse-Lautrec, que nasceu em 1864 e desencarnou em 1901. Toulouse-Lautrec foi um dos pioneiros na arte do pôster e da pintura publicitária. Albi é próxima à conhecida cidade de Toulouse. O Sr. Demer era um médico homeopata muito considerado em Albi. Tanto seu caráter como sua cultura fizeram com que ele tivesse a estima e a veneração de seus conterrâneos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis e, apesar da idade, nenhuma fadiga o impedia de ir cuidar de pobres doentes. O preço de suas visitas era o que menos importava. Ocupava-se muito mais dos infelizes do que com aqueles que ele sabia que podiam pagar, porque dizia que estes últimos, independente dele, poderiam pagar outro médico. Não apenas dava remédios gratuitamente aos primeiros, como muitas vezes deixava alguma coisa para ajudar nas necessidades materiais, o que às vezes era mais útil que os remédios. Pode-se dizer que ele era o cura d'Ars. Cura d'Ars era o padre João Maria Vianney, nascido em 1786 em Dardilly, pequena vila a 10 quilômetros da cidade de Lyon, na França. Muito caridoso e gentil, com 25 anos tornou-se pároco na cidade de Ars, onde doava grandes somas em dinheiro, que acumulara de uma herança do pai e das doações de pessoas abastadas, a seus paroquianos necessitados. Sua caridade tornou-se de tal forma conhecida que se formavam peregrinações para procurá-lo. Morreu em agosto de 1859. Vianney comparece na codificação com uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, denominada Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. O Sr. Demer tinha abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave da solução dos mais graves problemas que ele inutilmente tinha procurado na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador o fez compreender imediatamente a dimensão da doutrina espírita, da qual foi um dos mais zelosos propagadores. Por meio de correspondência, estabeleceu-se uma viva e recíproca simpatia entre ele e nós. Soubemos no dia 30 de janeiro de sua morte e nossa primeira ideia foi entrevistá-lo. Eis a comunicação que ele nos deu no mesmo dia. Estou aqui. Tinha-me prometido, quando vivo, que quando morresse eu viria, se fosse permitido, apertar a mão de meu mestre e amigo Sr. Allan Kardec. A morte tinha dado à minha alma este pesado sono, que se chama letargia, mas meu pensamento vigiava. Quebrei esse torpor funesto que prolonga a confusão que se segue à morte. Despertei e com uma rápida transição fiz a viagem. Como estou feliz! Não sou mais velho nem doente. Meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo com essa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas jamais marcam o rosto, cujos cabelos não branqueiam com o passar do tempo. Estou leve como o passarinho que atravessou com um vôo rápido o horizonte de seu céu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, sentindo-me um átomo diante da grandeza da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam.
Estou feliz, em estado de glória. Oh, quem poderia contar sobre as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, seu papel nos grandes acontecimentos da harmonia universal? Bem, eu tentarei, meu mestre. Vou estudá-las e virei homenageá-lo com meus trabalhos espirituais, que já dedico ao Senhor, com antecedência. Até logo. Demer. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2º de fevereiro, referem-se à doença que me acometia no momento. Por mais pessoais que sejam, nós as reproduzimos, porque provam que o Sr. Demer é tão bom como espírito como foi como homem. Meu bom amigo, tenha confiança em nós e coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa e, com os cuidados prescritos, o Senhor poderá, de acordo com seu desejo, completar a obra que é o objetivo principal de sua existência. Estou sempre a seu lado, com o Espírito de verdade, que me permite falar em seu nome, como o último de seus amigos vindos para o mundo dos espíritos. Eles me dão a honra das boas-vindas. Caro mestre, estou feliz por ter morrido a tempo de estar com eles neste momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez pudesse ter evitado essa sua crise, que eu não previa. Havia muito pouco tempo que estava desencarnado e não podia me ocupar de outras coisas, só das espirituais. Mas agora velarei pelo Senhor, caro mestre. É seu irmão e amigo que está feliz de ser espírito para estar a seu lado e cuidar de sua doença. Mas o Senhor conhece o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajude então os bons espíritos a cuidarem do Senhor, submetendo-se estritamente às suas prescrições. Está muito quente aqui. Esse carvão é incômodo. Enquanto o Senhor estiver doente, não acenda o aquecedor da carvão. Ele continua a aumentar sua opressão, porque emite gases tóxicos. Seu amigo Demer. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho lhes dizer que estava perto dele quando o acidente aconteceu e que poderia ter sido pior sem uma intervenção eficaz, para a qual fiquei feliz de colaborar. A partir de minhas observações e de ensinamentos que recebi de boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo acontecer seu desencarne, mais cedo ele poderá reencarnar para concluir sua obra. Entretanto, é necessário ajudá-lo antes que ele parta nos trabalhos que devem completar a teoria da doutrina de que ele é o iniciador. Ele se tornaria culpado de homicídio voluntário, contribuindo, por excesso de trabalho, com a imperfeição de seu organismo, ameaçado por uma partida repentina para nosso mundo. É preciso não ter medo de lhe dizer toda a verdade, para que ele se preserve e siga ao pé da letra nossas prescrições. Demer. A comunicação seguinte foi obtida em Montauban, no dia 26 de janeiro, dia seguinte à sua morte, em um círculo de amigos espíritas que ele tinha nesta cidade. Montauban é uma pequena cidade no sul da França. Antoine Demer, não estou morto para vocês, meus bons amigos, mas para os que não conhecem, como vocês, esta santa doutrina que reuniu aqueles que se amam sobre a terra e que têm os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Estou feliz, mais feliz do que poderia esperar, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos separados da matéria há muito pouco tempo. Tenham coragem, meus bons amigos, estarei sempre perto de vocês e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos esconde tantos esplendores e tantas alegrias.
Rezem pelos que estão privados dessa felicidade, porque não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não me prolongarei por muito tempo hoje, mas digo a vocês que não me sinto completamente estranho no mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui, porque vejo meus amigos e posso me comunicar com eles todas as vezes que eu desejar. Não chorem, meus amigos, pois vocês me fariam lamentar tê-los conhecido. Deixem passar o tempo e Deus os conduzirá a este lugar em que deveremos todos nos reunir. Boa tarde, meus amigos, que Deus os console. Estou ao lado de vocês. Demer. Uma carta de Montauban contém o seguinte relato. Tínhamos escondido da senhora G, médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Demer, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, sem dúvida, entrando em nossos pensamentos, tinha evitado se manifestar a ela. No último dia 10 de fevereiro, estávamos reunidos, a convite de nossos guias, que diziam querer aliviar a senhora G de uma lesão nas articulações que a fazia sofrer cruelmente desde o dia anterior. Nada sabíamos antes e nem de longe esperávamos a surpresa que eles nos prepararam. Mal essa senhora entrou em sonambulismo, começou a gritar, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, com o rosto escondido, que fazia fricções e massagens, de vez em quando exercendo na parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente gritava e fazia movimentos desordenados. A crise não durou muito. Depois de 10 minutos, toda a luxação havia desaparecido. O pé estava desinflamado e readquirido a aparência normal. A senhora G estava curada. No entanto, o espírito continuava sempre desconhecido do médium e insistia em não mostrar o rosto. Parecia mesmo querer escapar. Quando deu um salto, nossa doente, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se jogou no meio do quarto para apertar a mão de seu doutor espiritual. Desta vez ainda, o espírito tentou virar a cabeça, deixando apenas as mãos entre as da senhora G. Nesse momento, ela solta um grito e cai desmaiada. Acabava de reconhecer o senhor Demer no espírito que a curou. Durante a síncope, recebia os cuidados apressados de vários amigos espirituais que lhe eram simpáticos. Enfim, recuperando a lucidez do sonambulismo, ela conversava com os espíritos, trocando gestos carinhosos, principalmente com o espírito do doutor, que respondia à sua afeição, injetando-lhe um fluido reparador. Não é uma cena surpreendente e dramática, e não parece que estamos vendo todos esses personagens desempenhando seu papel na vida humana? Não é uma prova, entre mil, de que os espíritos são seres bem reais, que têm um corpo e agem como se estivessem vivendo na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo espiritual com seu excelente coração e sua delicada atenção. Ele tinha sido, durante a vida, o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade e tinha cuidado de sua saúde como se fora seu próprio filho. Esta prova de identidade dada àqueles que o espírito amava não é tocante e bem na medida para nos fazer encarar o futuro sob um aspecto mais consolador? Observação: a situação do Sr. Demer, como espírito, é bem aquela que se poderia imaginar, tendo em vista a vida tão digna e útil que ele viveu. Mas outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações: a atividade que ele desenvolve para ser útil,
quase imediatamente após a morte. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas não com uma felicidade baseada na inatividade. Alguns dias antes, ele cuidava de doentes como médico e, mal desencarnou, se apressa em cuidar dos doentes como espírito. O que se ganha, então, em estar no outro mundo? Dirão algumas pessoas. A essas pessoas perguntaremos se não é nada o fato de não termos mais preocupações, nem necessidades, nem as enfermidades da vida. Não é nada sermos livres e podermos, sem cansaço, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, irmos ver os amigos a qualquer hora, em qualquer lugar em que estejam. Depois acrescentaremos: quando vocês estiverem no outro mundo, nada os forçará a fazer qualquer coisa. Vocês serão perfeitamente livres para ficar em uma beatífica ociosidade todo o tempo que quiserem. Mas vocês deixarão logo esse repouso egoísta e serão os primeiros a pedir uma ocupação. Então está respondido: se vocês se aborrecerem por não fazer nada, procurem vocês mesmos fazerem qualquer coisa. Não faltam ocasiões para serem úteis, tanto no mundo dos espíritos quanto entre os homens. Assim, a atividade espiritual não é uma obrigação, torna-se uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram ocupações de acordo com os seus gostos e aptidões e escolhem de preferência as que podem ajudar em seu progresso.